Namastê. Eu gostaria de deixar uma mensagem de Natal hoje, aproveitando um mestre que é muito querido de todos nós aqui no Brasil, provavelmente o primeiro mestre de todo mundo, que é Jesus. Jesus, o Cristo. Aquele irmão que há mais ou menos 2000 anos percebeu a sua essência, declarou para a humanidade: eu e o Pai somos um. E a partir daí ensinou o caminho para a gente. Então eu vou comentar alguns trechinhos do Evangelho. O primeiro, no Evangelho de São João, quando Jesus diz: conheça a verdade e ela vos libertará. Se Jesus diz para nós que devemos conhecer a verdade, é evidente que nesse instante nós ignoramos a verdade. E se Jesus também diz que conhecendo a verdade seremos libertos, isso quer dizer que enquanto não conhecemos a verdade, estamos presos. Correto? O estado de avidya significa ignorância. Esse é um termo muito comum na tradição da yoga. Avidya, estado de ignorância. Então Jesus, nos percebendo nesse estado de ignorância, ele nos diz: conheçam a verdade. Outro termo muito comum na tradição da yoga é moksha, que quer dizer libertação. O praticante de yoga busca moksha, libertação. A libertação dessa ignorância na qual estamos presos. E presos à ignorância, nós sofremos. Porque quando ignoramos o nosso ser real, que é eterno e sempre bem-aventurado, isso significa que nós nos identificamos com o falso eu. Nós nos identificamos com a nossa mente pensante, com o nosso corpo físico. Nós não conseguimos ver nada além disso. Acreditamos que somos os nossos pensamentos e o nosso veículo físico. Presos a essa pseudo-realidade, sofremos, porque o nosso corpo está condenado a envelhecer, adoecer e morrer. Se nós achamos que somos somente corpo, por melhores seres humanos que sejamos, por mais inteligentes que sejamos e bem resolvidos, é inevitável a aflição referente ao envelhecimento, ao adoecimento e à morte. Então a yoga propõe, e a mensagem de Jesus é muito clara nesse sentido, quando ele diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a yoga é muito clara, quando Krishna declara no Bhagavad Gita: yoga é a cessação de todo sofrimento. E a cessação de todo sofrimento vem com o despertar do estado de yoga, quando eu me percebo como o espírito que eu sou, e não mais me confundo com essa mente e com esse corpo que eu estou utilizando como veículo temporariamente. Jesus, no Sermão da Montanha, numa das bem-aventuranças, nos fala sobre yoga, falando sobre yoga como meta, como método e como consequência da realização dessa meta. Quando ele nos diz: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Essa é a meta da yoga, ver a Deus. O método é purificar o coração. E a consequência dessa realização é o estado de bem-aventurança. Então é dessa maneira que o nosso amado Mestre Jesus nos apresenta a yoga. Purifica o seu coração. Numa linguagem mais yoga tradicional da Índia, acalma a sua agitação mental, elimina o seu egoísmo. E com uma mente calma, você vai começar a se perceber numa perspectiva mais profunda. E dessa maneira você vê Deus dentro de você. Mais uma vez recorremos à sabedoria do Mestre. O reino de Deus está dentro de vós. Ele não vem com observâncias, nem se pode dizer: ei-lo aqui, ei-lo acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Enquanto a gente fica identificado com os nossos pensamentos, presos às nossas questões existenciais,
a gente só consegue olhar para fora. Mas quando a gente purifica o nosso coração, quando a gente acalma a nossa mente, a gente vai se percebendo mais interiormente e percebendo em nós algo incessantemente presente, mas que vinha sendo ignorado. E à medida que a ignorância vai diminuindo, a consciência da verdade vai aumentando e a gente vai se libertando da identificação com o falso eu e percebendo que o verdadeiro eu é pura bem-aventurança. Então, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Em mais uma bem-aventurança, ainda do Sermão da Montanha, Jesus nos diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados os filhos de Deus. Então, para que nós sejamos dignos de sermos chamados de filhos de Deus, Jesus nos aponta uma ação pacificadora. A gente tem que aprender a se pacificar internamente para que possamos contribuir para a paz externa. E a yoga, sem dúvida, é um dos melhores meios para que a gente consiga essa pacificação interna. Como nós sabemos, a yoga tradicional de Patanjali tem 8 membros. Chamamos isso de Ashtanga Yoga e consta no 2º capítulo do Yoga Sutra. O primeiro membro chama-se Yamas e se subdividem em 5 itens: não mentir, não roubar, não cobiçar, não ser violento e ter uma conduta sexual saudável, controlada. Depois vem os yamas, ou melhor, os niyamas, que também se subdividem em 5: contentamento, pureza, estudo de autoconhecimento, disciplina e entrega a Deus. Depois disso praticamos os asanas, que são as posturas físicas. Depois dos asanas, os pranayamas, o exercício do controle da energia vital, principalmente pela respiração. Em seguida, pratyahara, que significa abstenção sensória. A gente consegue se desligar de tudo aquilo que é objeto dos 5 sentidos, encontrar refúgio dentro de si mesmo, onde encontramos agora a condição apropriada para dharana, que é a meditação, que nos leva a dhyana, que é a meditação, e finalmente temos a possibilidade de experimentar o samadhi, que é o estado de supraconsciência, em verdade a nossa condição essencial. Então a yoga nos propicia esse caminho para a paz verdadeira. Existe o ensinamento de um outro mestre muito querido de todos nós, uma grande referência para os meditadores, chamado Siddhartha Gautama, o Buda, onde ele diz assim: a paz está dentro de você mesmo, não saia para buscá-la do lado de fora. Porque do lado de fora, onde tudo é efêmero, a gente não pode encontrar paz verdadeira. Isso é uma paz duradoura, uma paz que não termine, uma paz que não seja ameaçada. Essa paz a gente só pode encontrar dentro da gente mesmo. Mas isso não deve gerar pessimismo em relação à paz do lado de fora. O segredo é: encontre a paz dentro de você mesmo, porque assim você vai poder contribuir verdadeiramente com a paz do lado de fora. Nesse instante você vai estar se tornando um pacificador. Você vai estar realmente agindo como um filho de Deus, isso é, de acordo com a sua essência. E quando você age de acordo com a sua essência, você está purificando o seu coração. E quando você está purificando o seu coração, você está se abrindo para perceber a sua verdade interna, dissipando a ignorância e assim criando a possibilidade de viver no estado de yoga, isso é, de união com Deus. E eu acredito, meus queridos, que essa seja a vontade do Cristo. Que o quanto antes nos percebamos unos com Ele. Que o quanto antes nos percebamos unos com o Pai. E, consequentemente, sejamos o amor. E quando nos percebemos como amor,
a nossa mente revela a verdade, as nossas emoções revelam a paz, a nossa ação de corpo revela a retidão e a nossa compreensão passa a ser uma compreensão que gera a não violência, a rinça. E eu acredito que essa seja a melhor forma da gente celebrar o Natal, né? Permitindo o renascimento do Cristo, mas dentro dos nossos corações. E a yoga, sem dúvida alguma, é um dos maiores, se não o maior recurso para que a gente faça esse caminho de volta para casa, de volta para o Pai, esse caminho do despertar dessa verdade que liberta. Então, assim eu desejo para todos vocês um feliz Natal. Namastê.